O médico que aderiu ao anticientificismo do presidente Jair Bolsonaro e se transformou no quarto ministro da Saúde da sua gestão. O ministro que segue os passos de seu antecessor, Eduardo Pazuello, e obedece Bolsonaro. O ministro que protagonizou episódios polêmicos da viagem da comitiva presidencial aos Estados Unidos. O ministro que agora cumpre quarentena em Nova York após ter sido diagnosticado com a Covid-19. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 22 de setembro de 2021, dia em que o ministro da Saúde do Brasil se separou de outros integrantes do governo brasileiro para cumprir uma quarentena em Nova York depois de ter sido infectado pelo novo coronavírus. O ministro integrava a comitiva presidencial que viajou para os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Ele recebeu o diagnóstico positivo de Covid-19 na terça-feira, último dia da viagem. Queiroga está vacinado desde março desse ano e disse estar se sentindo bem. Por causa do resultado do exame, o Itamaraty decidiu suspender a presença dos diplomatas brasileiros nas reuniões que iam acontecer na ONU até sexta-feira. Esse foi o segundo caso de Covid na comitiva de Bolsonaro. O primeiro foi de um diplomata que viajou antes do grupo para preparar a recepção dos brasileiros. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social afirmou que os demais integrantes da comitiva realizaram o exame e receberam diagnósticos negativos para a doença. Em Nova York, ao longo dos últimos dias, o Queiroga participou de diferentes compromissos oficiais, como um encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. O ministro brasileiro protagonizou também um caso emblemático durante a viagem. Na noite de segunda-feira, ele reagiu a um protesto que estava acontecendo na saída da residência da missão diplomática do Brasil junto à ONU. A comitiva de Jair Bolsonaro se desentendeu com manifestantes que estavam chamando o presidente de genocida. O ministro da Saúde teve a reação mais extremada. Ele se levantou dentro da van para mostrar o dedo médio para os manifestantes. O ministro deve ficar em Nova York em quarentena pelos próximos 14 dias. A Anvisa recomendou o isolamento dos integrantes da comitiva presidencial que tiveram contato com Queiroga nos Estados Unidos. Depois disso, o Bolsonaro, que está de volta ao Brasil, decidiu cancelar alguns compromissos presenciais. Já em quarentena, o ministro da Saúde brasileiro compartilhou no Instagram uma postagem que coloca em dúvida a eficácia da vacina contra o novo coronavírus e de medidas preventivas. A publicação, compartilhada por Queiroga na ferramenta Story, que desaparece depois de 24 horas, dizia, abre aspas, que ironia, ministro Marcelo Queiroga seguiu todos os protocolos, vacinou com a Coronavac, usa máscara o tempo inteiro e foi contaminado. O presidente não se vacinou, não usa máscara, estava ao lado dele e não pegou, fecha aspas. Está incorreta na postagem feita pelo ministro da Saúde brasileiro a sugestão de que uma pessoa vacinada não pode contrair Covid-19. Nenhuma vacina é 100% eficaz contra a doença. Além disso, ao contrário do que diz a postagem, o Queiroga não segue todos os protocolos de segurança. O ministro já deu entrevista sem máscara, por exemplo. As máscaras são necessárias mesmo que você já esteja vacinado contra a Covid-19 ou já tenha tido a doença. Bom, primeiro nós somos contra essa questão de obrigatoriedade. O Brasil é um país que tem muitas leis e que as pessoas, infelizmente, não as observam. Então, o uso da máscara tem que ser um ato de conscientização. O benefício é de todos, o compromisso é de cada um. Aí o ministro Marcelo Queiroga, numa entrevista ao portal bolsonarista Terça Livre, em agosto, quando ele disse ser contra a obrigatoriedade de máscaras para conter a disseminação da Covid-19. Quando assumiu o ministério em março de 2021, Queiroga entrou no governo dizendo que apostaria no melhor da evidência científica para o combate da Covid-19. Mas na prática ele tem se afastado cada vez mais dessa promessa e se aproximado do negacionismo presidencial. Um episódio recente disso é o da vacinação de adolescentes.
A suspensão da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos que não pertençam a grupos prioritários foi recomendada pelo Ministério da Saúde no dia 15 de setembro, dia em que a imunização desse grupo estava programada para começar. Alguns estados, no entanto, já tinham começado a vacinar os jovens. Cerca de 3,5 milhões receberam pelo menos uma dose dos imunizantes. No dia 16 de setembro, Queiroga chamou de intempestiva a antecipação da vacinação de adolescentes. Ele disse que foram identificados 1.500 casos de eventos adversos, na maioria leves, entre os vacinados nessa faixa etária. O número representa só 0,042% do total. Queiroga citou também o caso de uma adolescente de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que morreu 8 dias depois de tomar a primeira dose da Pfizer. O óbito, no entanto, não tem relação com o imunizante. O ministro disse ainda que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a vacinação de adolescentes e que os seus benefícios ainda não estão claramente definidos. A informação é enganosa. A organização não contraindica a imunização dessa faixa etária. Só considera mais urgente aplicar a primeira dose em populações vulneráveis que nem sequer tiveram acesso à vacina ainda. Posteriormente, Queiroga afirmou que revisou a aplicação de vacinas em adolescentes a pedido de Bolsonaro, que desde 2020 vem colocando uma série de entraves à vacinação no país. A posição do governo foi fortemente criticada por especialistas e secretários de saúde dos estados e considerada sem embasamento pela Anvisa. Na terça-feira, dia 21, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que estados, municípios e o Distrito Federal têm autonomia para decidir se vão promover a vacinação de adolescentes maiores de 12 anos que não fazem parte dos grupos prioritários. Segundo Lewandowski, a determinação do Ministério da Saúde não encontra amparo em evidências acadêmicas nem em análises estratégicas realizadas internacionalmente. O episódio da suspensão da vacinação de adolescentes dá uma nova dimensão ao estilo do médico que substituiu o general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Antes dava para dizer que Queiroga se equilibrava para não desagradar o presidente. Agora ele abraça o negacionismo escancarado de Bolsonaro, reproduzindo teses sem base em evidências e propagando desinformação. Tudo isso num momento crucial para que o país consiga superar a pandemia de Covid-19, que já matou quase 600 mil pessoas no Brasil. Então deixa eu dizer a Vossa Excelência, o ministro Queiroga está na linha de frente do combate à Covid. Tá não. Presidente, o apelo que faço a Vossa Excelência é que deixe o ministro trabalhar. Tá nada, sabe o que ele está fazendo ontem? Vossa Excelência, ele estava em Pernambuco. Só um minutinho. Sabe o que ele está fazendo ontém? Anunciando a Copa do Mundo ao lado do presidente. Não pode estar na linha de frente. Não pode estar na linha de frente. Copa América. Estava anunciando a Copa América. Presidente, mas tirar o ministro da linha de frente do combate para vir aqui na próxima semana, com todo respeito... E peça para ele não mentir dessa vez. Peça para não mentir. Você ouviu aí o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, e o senador Marcos Rogério, discutindo sobre a segunda convocação do ministro Queiroga para depor na comissão. Em junho de 2021, Queiroga compareceu 2 vezes à CPI da Covid para prestar esclarecimentos. Aos parlamentares, o ministro evidenciou que muitas das decisões do governo relacionadas à pandemia não passam pelo Ministério da Saúde, e que muitas das orientações do órgão são ignoradas por Bolsonaro. Foi o caso, por exemplo, da decisão de sediar a Copa América no país depois que a Colômbia e a Argentina desistiram de receber o torneio. Mas depois que o ministro da Saúde suspendeu a vacinação de adolescente, depois que ele disse que essa decisão havia sido do presidente da República, Jair Bolsonaro, não resta nenhuma dúvida que o Queiroga está se comportando à frente do Ministério da Saúde da mesma forma que o general Pazuello se comportou. É aquela coisa de um manda e outro obedece. Ou seja, eu tenho dito, queria aproveitar a oportunidade para repetir, o Queiroga é uma espécie de Pazuello de jaleco e por isso ele precisa novamente ser convocado e ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse foi o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, em entrevista à Globo News na segunda-feira. Nessa quarta, durante a sessão da comissão, Calheiros repetiu que a CPI da Covid não pode encerrar os seus trabalhos sem ouvir novamente o Queiroga.
Mas com Queiroga infectado pelo novo coronavírus, a comissão vai esperar a quarentena de 14 dias para decidir quando seria a data dessa nova ida do ministro ao Senado. Na terça-feira, a cúpula do DEM aprovou a realização de uma convenção para dar seguimento ao processo de fusão do partido com o PSL. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, em que pé está esse processo? Bom, essa fusão avançou na noite de ontem, terça-feira, quando a Executiva Nacional do DEM decidiu dar seguimento a esse processo. Foi um passo nesse sentido. O próximo agora deve ser uma convenção nacional do partido em outubro, para confirmar a fusão. E enquanto isso, a cúpula do PSL deve se reunir essa semana também para deliberar sobre o tema, e a expectativa é de que o partido realize convenção nacional no mesmo dia que o DEM, para que então a fusão seja anunciada e o processo seja encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. E por que o DEM e o PSL querem se fundir? Os partidos vislumbram alguns ganhos com a possibilidade de fusão. Para o DEM é interessante, por exemplo, ampliar o acesso aos fundos partidário e eleitoral. Afinal, o PSL, por ter uma das maiores bancadas eleitas na Câmara, recebe uma das maiores parcelas desses recursos. E bom, o PSL também tem seus interesses. O partido foi tradicionalmente uma legenda nanica, mas aí em 2018 abrigou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência. Foi com esse impulso que o PSL acabou elegendo a segunda maior bancada da Câmara. Só que o próprio presidente Bolsonaro depois rompeu com o partido, que desde então está rachado. Tem inclusive uma ala bolsonarista que deve deixar o PSL para acompanhar o presidente Bolsonaro quando ele anunciar a que legenda que deve se filiar. Então é nesse cenário que agora o PSL busca uma maneira de manter o fôlego nas eleições de 2022. E nesse sentido, a estrutura do DEM interessa para o partido. O texto da Fernanda você vai poder ler no nexojornal.com.br. O governo americano está fazendo uma operação de deportação massiva de imigrantes haitianos. Uma caça está sendo empreendida por autoridades dos Estados Unidos, gerando cenas chocantes. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os Estados Unidos estão fretando aviões comerciais para expulsar do país centenas de imigrantes haitianos. Os voos tiveram início no domingo e a ideia é manter uma espécie de ponte aérea com 7 aeronaves partindo todos os dias com capacidade para 135 passageiros cada uma. Essa expulsão massiva está produzindo algumas cenas absolutamente chocantes. No Texas, na fronteira dos Estados Unidos com o México, a polícia persegue esses imigrantes a cavalo. A imagem de americanos brancos montados a cavalo, cercando e ameaçando homens negros e pobres, provocou repulsa em parte da opinião pública americana. Organizações de direitos humanos criticaram o governo do presidente Joe Biden por essas cenas, que foram descritas pela Human Rights Watch como uma verdadeira caçada humana. Até mesmo membros do governo reagiram com indignação. A vice-presidente Kamala Harris se disse horrorizada pelas imagens e anunciou que vai pedir a revisão dos métodos ao secretário nacional de Segurança Doméstica. Biden disse que vai selecionar os imigrantes que realmente vivem na miséria ou sofrem perseguição, mas o fato é que ele vem usando uma lei extraordinária, adotada como regra sanitária durante a pandemia, para expulsar esses imigrantes. A tal lei foi criada pelo antecessor dele, o republicano Donald Trump, e permite a expulsão imediata e sumária de estrangeiros indesejados sob o argumento de conter a expansão do vírus da Covid-19. Desde que tomou posse como presidente, em janeiro de 2020, o Biden já recorreu 700 mil vezes a essa norma para deportar estrangeiros de diversas nacionalidades. A estratégia agora foca principalmente os haitianos, que vivem no país mais pobre das Américas, assolados por seguidas crises econômicas, por desastres naturais e por governos corruptos, ineficientes ou ditatoriais. Da viagem que se transformou em quarentena para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passando pela possível fusão entre o DEM e o PSL e terminando com a deportação massiva de haitianos promovida pelos Estados Unidos, durma com essa.
roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de João Paulo Charlot e Fernanda Boldrin e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!